Se você é cronicamente online, é bem provável que você já tenha esbarrado com o termo headcanon por aí. Mas se esse nome não te diz muita coisa, calma que eu já te explico. Sabe aquelas ideias que os fãs inventam sobre personagens, coisas que nunca foram confirmadas nos livros, filmes, HQs ou séries, mas até que fazem sentido? Ou são tão queridas que acabam sendo tratadas como verdade absoluta dentro do fandom? Isso é basicamente um headcanon, ou seja, são interpretações criadas pelos próprios fãs que, mesmo sem uma confirmação oficial, acabam sendo aceitas como verdade pelo fandom. E falando desse jeito, não aparenta ser nada demais, né? Mas acreditem, todo fandom consegue estragar isso e transformar em algo muito problemático e até ofensivo em certos casos. Mas só pra deixar claro, eu não odeio headcanon. Eu realmente acho algo muito interessante que consegue ser muito criativo às vezes. E os headcanons podem variar bastante, vão desde suposições sobre os gostos de um personagem, como o tipo de comida que ele poderia gostar, até especulações sobre como seria possíveis relações entre personagens que nunca chegaram a interagir. Mas entre todos, os mais discutidos e que costumam gerar mais polêmicas são aqueles que envolvem atribuir orientações sexuais ou identidade de gênero em certos personagens. Às vezes isso se baseia em elementos presentes na obra, que tornam essa interpretação até que válida. Outras vezes é só uma interpretação que não faz o menor sentido, que mais parece o desejo de alguém que tal personagem seja do jeito que ela quer que seja. Vale lembrar que tudo que eu falei aqui agora não se trata de nada que a obra original confirmou, e sim de interpretações que as próprias fanbases fazem. O que não tem problema nenhum, se fosse levado como interpretações, e não como algo que é praticamente canônico. E aí que tá um dos problemas. Dito isso, eu decidi ir atrás dos headcanons mais bizarros que já existiram, e decidi listar aqui. Sim, é muito estranho pensar que parte da fanbase de Gravity Falls acreditam fortemente que o Dipper é uma pessoa trans. Isso é um tanto quanto absurdo, porque o headcanon se baseia no fato do Dipper e a Mabel serem gêmeos e não terem o mesmo gênero. Só que isso é completamente normal. Pode sim existir gêmeos que não têm o mesmo gênero. O headcanon é baseado em uma desinformação. Mas não é só isso. Os outros argumentos do porquê o Dipper seria trans são muito sem sentido e chegam a ser até um pouco forçados. Pelo fato do Dipper em alguns episódios não se sentir tão masculino e ter literalmente episódios que são focados no Dipper tentando ser mais homem, uma parte do fandom concluiu que com isso o Dipper seria uma pessoa trans. O que não faz muito sentido, sinceramente. Além do que eu havia dito, que o Dipper e a Mabel serem gêmeos que não são do mesmo gênero, esses episódios se encaixam muito mais num contexto em que o Dipper é só um pré-adolescente querendo deixar de ser criança pra se sentir mais adulto. No filme Encanto da Disney, existe a personagem Luísa, que algumas pessoas interpretam como não sendo feminino o suficiente, e tentam encaixar uma narrativa que ela seria uma pessoa trans. Enquanto em alguns casos há pelo menos uma tentativa de buscar alguma lógica em detalhes sutis, aqui se baseia puramente em estereótipo de gênero, o que pode soar até ofensivo. E o mais absurdo desse headcanon é a ideia de que a personagem teria feito tratamento hormonal, sendo que Encanto se passa por volta dos anos 1950, e esse tipo de tratamento nem estaria disponível naquela época, muito menos acessível em um vilarejo isolado. É uma interpretação totalmente fora da realidade do próprio universo do filme. Isso aqui me pegou de surpresa, porque eu achava que só eu conhecia esse desenho. Inside Job é uma animação adulta da Netflix, que infelizmente foi cancelada, mas é muito boa, eu recomendo vocês darem uma chance. Só que o foco aqui não é o desenho em si, e sim a sua protagonista, a Reagan. Desde o começo da série, ficou claro que a Reagan se relacionava com pessoas do sexo oposto. Ainda assim, algumas pessoas passaram a afirmar que ela seria lésbica, simplesmente porque ela não se encaixa no estereótipo de mulher feminina ou delicada. É uma situação muito parecida com a da Luísa. Parece que se a personagem não performa a feminilidade de uma forma bem tradicional, já assumem automaticamente que ela é lésbica ou trans. É inacreditável.
Olha eu falando mais uma vez de Del House nesse canal. É o GOAT dos desenhos, não tem como. Mas ao contrário dos outros headcanons, esse aqui não se trata de sexualidade ou de gênero, e sim de um transtorno. O headcanon se trata da Emmett ser autista. E as justificativas costumam apontar comportamentos como inquietação física, o hábito de se coçar, ou um forte interesse por livros. Há até quem mencione a cena que ela ficou nervosa quando a Luz levantou ela no colo, como um indício disso. Porém, essas atitudes não são características exclusivas do espectro autista. Às vezes ela tava nervosa só porque tava apaixonada, simples assim. Com o retorno de O Incrível Mundo de Gumball, o desenho voltou a ser bastante comentado. E nesse contexto, eu encontrei um tweet de alguém basicamente afirmando que o Gumball é bissexual e que ele namora uma garota transfeminina. Mas a questão é, apenas uma dessas informações é oficialmente confirmada. De fato, os criadores já declararam que o Gumball é bissexual. Então isso não é apenas um headcanon. Mas quanto a Penny, sua namorada, ser transfeminina, aí é uma coisa que já é bem debatida. No início da série, a Penny é representada como um amendoim com chifres. Em um episódio específico, ela quebra essa casca e se revela como uma criatura mágica que pode mudar de forma à vontade. E esse momento foi interpretado por algumas pessoas como uma metáfora para a descoberta de identidade de gênero, algo comparável à experiência de uma pessoa trans. E olha, eu entendo essa interpretação. Eu não acho que esteja 100% errado. Pode sim ser vista como uma analogia a alguém se descobrindo, se libertando de uma casca imposta pela sociedade, mas ao mesmo tempo não faz tanto sentido afirmar que a Penny é uma garota trans dentro do universo da série. Antes mesmo desse arco, ela já era tratada no gênero feminino, tanto pelos outros personagens quanto pela narrativa. Além disso, o contexto da família dela reforça outra interpretação que faz mais sentido. Os pais da Penny também são amendoins e não querem sair de suas cascas por medo do que pode acontecer. E isso mais parece uma metáfora para quebra de tradições e aceitação familiar. No fim, a família dela aprende a aceitá-la como ela é, o que reforça essa ideia de quebra de expectativa e evolução pessoal. Não necessariamente uma transição de gênero. Então, apesar de ser uma interpretação válida, dizer que ela é transfeminina pode ser um pouco forçado e até precipitado. Mas pra vocês não acharem que eu sou totalmente do contra, no meio de tantos headcanons sem sentido e até problemático, existem sim headcanons que pelo menos eu considero que fazem sentido. E um deles que eu acho interessante e que faz bastante sentido é o do Sheldon Cooper de The Big Bang Theory ser uma pessoa autista. E isso gera bastante discussão pela fanbase, porque a série nunca confirmou isso diretamente. Mas o Sheldon tem muitos traços consistentes que reforçam e que se encaixam no aspecto autista, como a dificuldade de interações sociais, como o fato do Sheldon não entender ironia, sarcasmo indiretas, comportamentos repetitivos e até interesses hiperfocados. E fora que em Young Sheldon ele mostra esses traços de transtorno desde pequeno. Outros headcanons que pelo menos pra mim fazem sentido é o Victor de Arcane também ser autista, mais ou menos como no caso que eu citei anteriormente, mas aqui sendo mais sutil, com o Victor sendo extremamente obcecado pelo seu trabalho, o que pode se encaixar como hiperfoco, e a dificuldade com interações sociais. Muitas das vezes ele parece ter dificuldade de demonstrar afeto ou vulnerabilidade de forma explícita. E também existem headcanons que mais tarde se tornaram canônicos, como a Luz ser bi e a Emmett ser lésbica, o Gumball ser bi, como eu já mencionei anteriormente, o Darwin ser negro, caso ele fosse humano, até ele de The Last of Us ser lésbica antes do segundo jogo confirmar isso, era um headcanon. Mas agora eu queria mencionar um outro tipo de headcanon que eu não cheguei a citar aqui. Headcanons que vão além do que estabelecido na obra original, ou seja, que não se apoiam diretamente no material canônico. Headcanons desse tipo são interpretações ou criações 100% feitas por fãs, que não tem conexão no que é mostrado ou dito na obra, mas que são criados como uma forma de identificação ou uma forma alternativa daquele mesmo personagem, podendo mudar gosto, personalidade, gênero ou sexualidade, até mudanças no design original. É basicamente uma releitura daquele personagem. E o motivo desse tipo de headcanon existir vai muito mais além do que só uma releitura ou uma versão alternativa. Muitas das vezes é feito com a intenção do fã se sentir mais representado, o que tá tudo bem. É realmente interessante ver esse conceito por meio de fanarts e até fanfics. Mas de fanfics terem um histórico muito bom. Mas eu raramente vejo as pessoas criticando o quão isso pode ser problemático e até
até desrespeitoso, essencialmente com defeito com pessoas reais, que não são personagens. Mas calma que eu já falo disso. Existem headcanons muito estranhos, que pegam personagens que são menores de idade pra se relacionarem com pessoas mais velhas, ou sendo envelhecidos pra teoricamente isso não ser criminoso, mas ainda assim colocando num contexto nojento, se é que vocês me entendem. E isso é bem mais comum do que parece. Na comunidade de Spy X Family, é extremamente comum ver fanarts da Anya, que tem 5 anos, num contexto em que ela é mais velha e tem relações com um amigo dela, o que, pelo menos pra mim, é no mínimo estranho. Mas não é tão problemático quanto os headcanons que só são criminosos e extremamente nojentos, que eu nem prefiro citar aqui, mas já dá pra imaginar o que é. O outro ponto que eu queria citar aqui é quando fazem headcanons de pessoas, e por mais que normalmente esses headcanons não são feitos com a intenção de ofender diretamente a pessoa, pode ser muito desconfortável e até desrespeitoso você pegar a OC de alguém, que no caso é como ela se enxerga na internet, e trocar a cor de pele ou o gênero da pessoa sem consentimento nenhum da pessoa. Eu não vejo problema em fazer isso caso a pessoa já tenha mencionado que não liga com esse tipo de coisa. Mas se não for esse o caso, isso pode ser extremamente invasivo, atribuir sentimentos ou características que ela nunca compartilhou. E sim, isso já aconteceu com um youtuber aqui no Brasil. Foi um caso bem recente até, mas eu não quero mencionar aqui quem foi o youtuber, porque eu não quero reviver nenhuma treta, mas saibam que isso realmente acontece. Com tudo isso, eu quero reforçar aqui que eu não odeio o headcanon, mas que ele tem sim seus problemas, como eu já mencionei. Mas enfim, muito obrigado pra você que me assistiu até aqui. E eu queria dar os créditos pra Prey de Arte. Eu peguei bastante coisas do vídeo dela sobre headcanon. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo e tchau.